Diz a lenda que há muito tempo, lá pela região de Cruz Alta, as moças que moravam nos casebres à beira dos caminhos, quando se apaixonavam por um tropeiro que por ali passava, davam para ele beber a água pura de uma fonte. Essa água era encantada. Quem dela provasse, voltaria novamente para bebê-la. Como os tropeiros eram homens sem paradeiro e que não deixavam a certeza de retorno, a água encantada era a garantia daquelas moças de terem o seu tropeiro de volta algum dia. São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul. Um passeio de mula através das paisagens dos campos de cima da serra tem o nome de mula trekking. Quando chovia, ninguém dormia, que tudo tinha que encilhar os cavalos e ficar tudo a cavalo, que era no campo, né? O que hoje é atração turística, no passado era o caminho mais curto para os gaúchos da região chegarem até Santa Catarina. A Serra da Rocinha aqui, os aparatos, era muito ruim para a gente descer e subir com carga, né? O interesse dos portugueses pelas terras do sul só começou a crescer mais de 200 anos depois do descobrimento do Brasil. No século XVII, o Rio Grande do Sul era uma região inexplorada. Para os portugueses, essas terras eram conhecidas como o Sertão de Viamão. Então, quando se diz sertão, é um local que não é habitado. É aquele local, então, que vai ser povoado ou que muitas vezes é transitado, mas não é habitado. No ano de 1680, a colônia do Sacramento é fundada pelos portugueses, nas proximidades do que hoje é Montevidéu. Criou-se a necessidade de se abrir um caminho por terra que ligasse Sacramento ao resto do Brasil. As primeiras incursões feitas pelas terras gaúchas vão seguir o caminho do litoral. A falta de florestas nessa região facilitava a ação de aventureiros. Uma das expedições de destaque foi a do português João Magalhães em 1724 para conquistar e povoar. Nessa expedição, João Magalhães ficou surpreso com o que viu. Infinitos campos verdes, cheios de gado bravio. Essa notícia iria causar furor no centro do país. Dormia nos pelegos, se tapava com a capa quando não chovia, e quando chovia era muito ruim. Cavalos, gado bovino e principalmente burros e mulas perambulavam pelos campos. É a partir da descoberta dessa quantidade de gado nos territórios do sul que entrará em cena a figura do tropeiro. Homens que começam a reunir esse gado bravio e a levá-lo para o centro do país, principalmente as mulas, animais de grande utilidade na época. Porque além de ciclo econômico, nós temos que encarar do ponto de vista social, do ponto de vista político da integração. O ouro tinha sido descoberto em 1694 em Minas Gerais. O meio de tração nas minas eram as mulas, daí o interesse em vir capturá-las aqui no estado. A mula foi um personagem de destaque para o Brasil colonial. No continente de São Pedro, ela também esteve presente em todo o processo de colonização.
Transportava as cargas pesadas e alimentos, além de cartas e notícias que os tropeiros iam levando de boca em boca. Ela foi muito importante porque toda a economia ela se desenvolveu até meados do século XIX em cima do lombo de mula. Em 1737, 19 de fevereiro, Silva Paz, com a frota, vem por mar e entra à barra do Rio Grande e trata, então, de dar início à primeira ocupação efetiva desse espaço. O primeiro povoamento oficial do Rio Grande de São Pedro tornou-se a primeira cidade gaúcha em 1835. Em função dos ataques de espanhóis à colônia do Sacramento, Portugal necessitava de um centro de operações na região. A fundação de Rio Grande é estratégica para garantir a posse efetiva para a coroa portuguesa desse espaço, para abastecer e principalmente para garantir a existência da colônia do Sacramento, e é também uma garantia econômica. O coronel Cristóvão Pereira de Abreu estava presente na fundação de Rio Grande. Homem de grande influência junto à coroa portuguesa, tinha licença para atuar como coureiro aqui no sul. Cristóvão Pereira de Abreu, que foi o primeiro tropeiro, o primeiro desbravador aqui do litoral. Na metade do século XVIII, Cristóvão Pereira, de olho no comércio lucrativo das tropas de mulas, começa a aperfeiçoar os caminhos que ligavam o sul ao resto do país. Vai ter início o grande ciclo do tropeirismo, primeira participação do Rio Grande do Sul na economia nacional. O Rio Grande do Sul nasceu no ciclo do tropeirismo, foi o tropeiro que fez o Rio Grande do Sul. As tropas saíam do sul com destino à feira de Sorocaba, em São Paulo. Com o início do tropeirismo, caminhos começam a ser abertos. Essas rotas se tornariam algumas das atuais estradas que cortam o estado. Os lugares que serviam de pouso e passagem para os tropeiros deram origem a mais de 120 cidades gaúchas. Naquela época, a palavra gaúcho era um termo pejorativo, destinado aos homens que contrabandeavam o gado, bandidos, a desertores espanhóis que perambulavam por essas bandas. Com a fixação de alguns tropeiros aqui no estado, surgem as primeiras fazendas de criação de gado. O termo gaúcho começa a ser adaptado aos donos dessas propriedades que, sozinhos a cavalo, cuidavam de seus campos e do gado. O cargueiro mesmo é composto de bruaca e cesto. Bruaca é feito de couro. Nós levávamos queijo, lã e couro. E de Santa Catarina nós trazia o porvilho, farinha de mandioca e açúcar amarelo e rapadura. A primeira rota dos tropeiros era o caminho do litoral. Vindo a pé pelo litoral, eles descobriram o gado na Vacaria do Mar, que é uma região que fica entre o rio Jacuí e o rio Jaguarão, tá? E mais à volta do rio Vacacaí. Para evitar a serra acidentada entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, esse caminho sofreu um desvio. A nova rota ficou conhecida como a Estrada de Cristóvão Pereira, indo de Mostardas a Bom Jesus. Mostardas surgiu em 1742 com o nome de Guarda de Mostardas e servia para dar apoio logístico aos tropeiros. Cristóvão Pereira aproveitava o período das cheias para deixar o gado invernando. Então ele deixava os animais fracos, cansados. Aí naquele tempo não tinha cerca, né? Os campos eram a ilha quase. Então aí largava os animais fracos, campo muito bom, se refaziam e daí iam para São Paulo. O gado que saía de Mostardas era conduzido para Santo Antônio da Patrulha, passando pela Estrada Real, a primeira estrada oficial do Rio Grande. A RST-101 acompanha quase que a mesma rota da antiga estrada.
É comum dizer que a história sempre se repete. Os pedágios nas estradas de hoje já tiveram os seus antepassados. Santo Antônio da Patrulha nasceu com o nome de Guarda de Viamão, lugar onde os tropeiros pagavam imposto para passarem com as tropas. Com o tempo, caminhos alternativos foram sendo criados como forma de fugir dos fiscais. Para resolver o problema, a coroa portuguesa instalou em 1734 uma patrulha no local. Saindo de Santo Antônio rumo aos campos de cima da serra, os tropeiros tinham que passar por um outro pedágio, o Registro de Santa Vitória, também chamado de Passo da Guarda. E ele tinha como função primordial a cobrança de taxas para a coroa, como se fosse um pedágio para todas as tropas que passassem com mulas ou com mantimentos. Ficava em Bom Jesus, na divisa do Rio Grande e Santa Catarina. Depois que a tropa pagasse os devidos impostos do que estava sendo transportado no complexo arrecadatório ali em cima, passava por esse corredor, cruzava o Rio Pelotas, que é o que a gente tem aqui à frente, e entrava no que hoje é o território de Santa Catarina, né? A travessia do Rio Pelotas integrava com o resto do país para irem para a feira de Sorocaba. Ainda não vinha nem carreta aqui. Para daqui em Caxias nós gastava 4 dias. Em Bom Jesus, cortando grandes extensões de terra, encontram-se as ruínas de taipas de pedra, corredores que atravessam os campos e que vão até o Registro de Santa Vitória. Eram usados para o gado dos tropeiros não se misturar com o gado dos donos das terras. Em São José dos Ausentes, ainda existem as ruínas de mangueirões de pedra, usados pelos tropeiros para deixar os animais presos nas suas paradas de descanso. Quando os jesuítas foram expulsos do sul pelos bandeirantes, eles deixaram uma grande quantidade de gado solto pelo campo. Quando o branco poceiro chegou aqui, o jesuíta já havia soltado o gado franqueiro na região, e esse gado ficou selvagem. Então é chamado gado chucro. No século XVIII, esse rebanho foi descoberto por paulistas, dando início a um segundo ciclo do tropeirismo. Essa descoberta do gado, ela cria o ciclo do couro aqui na região sul. O século XVIII é chamado ciclo do couro porque ele é matéria-prima para fazer móveis, para fazer roupa. O que hoje nós usamos, o plástico, antes se usava o couro. Os campos da cidade de Vacaria faziam parte dessa região. O tropeirismo foi de fundamental importância para o desenvolvimento dos campos de cima da serra e do Planalto rio-grandense, porque foi a comunicação que houve no início da formação de Vacaria com o litoral de Santa Catarina, com a grande região de Porto Alegre hoje e também com São Paulo. Cristóvão Pereira criou 300 pontes para encurtar o tempo de viagem entre a Vacaria dos Pinhais e a Feira de Sorocaba. Essa rota ficou conhecida como a Grande Estrada Boiadeira do Brasil. Olha, eu desde a idade de uns 15, 16 anos eu peguei a viajar, peguei a domar para as fazendas. Existiram vários tipos de tropas, sendo as mais conhecidas as de gado e as de mula. Mas também existiram tropas de ovelhas, porcos e perus, muito comuns em certas regiões do estado na época do Natal. Existe até uma expressão que tem origem nessa época: mais cansado do que tropeiro de porco, pois os porcos eram tropeados a pé. A maior tropa, que a última que eu ajudei a levar, foram 250 porcos. E a gente levava de 6 a 8 dias e tropeava a pé. Uns bons cachorros treinados, né? Porque não precisava nem mandar, eles iam cuidando. O porco caía fora, eles iam mesmo. E lá a gente pegava e tinha que trazer na corda, no maior sacrifício. E o terceiro caminho,
que é o último do ciclo do tropeirismo, é aquele que sai de São Borja e percorre esse caminho de Cruz Alta, Carazinho, Passo Fundo, Mato Castelhano, Lagoa Vermelha. Muitas das danças gaúchas tiveram origem no tropeirismo. A dança de mais ou menos 200 anos, que os tropeiros dançavam nas horas de folga, nos acampamentos onde eles paravam para o descanso. A dança dos facões, a dança do Chico do Porrete, fandango, sapateado e também a dança da chula. E quando aparece o barco a vapor, que ele pode navegar a qualquer momento, independente de vento, então com isso barateou o transporte de carga e ninguém mais ia mandar mercadoria aqui do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro em tropa de mula. Devido à sua praticidade, os tropeiros se alimentavam com comidas de preparo rápido. Um prato típico dos tropeiros gaúchos foi a paçoca de charque, à base de farinha, charque cozido, tudo socado em pilão. Não tinha cuida, era em serra. Nós chegasse aqui no Seu Zé à meia-tarde nós ficava aí, dando passo pro gado, e de noite era em serra. Aonde chegava, pousava. Elas foram poucas, mas também existiram. As mulheres tropeiras. Vestiam-se como homens para ser confundidas com esses e assim evitar incômodos. Por isso, algumas chegaram a ser chamadas de Bentão, Baita Paula e Isabelona. Comecei como guri, eu tinha 11 anos, tropeando de madrinheiro. O madrinheiro é um animal cavalar na frente da tropa, com sincero no pescoço, para a mula pegar a cadência do sincero. E é bonito de se ver, era bonito de se ver. O madrinheiro era assim, e o senhor deu de entender? Tudo era no lombo da mula, né? Para ir a Caxias era 4 dias de viagem. Tinha os pousos para potreiro de aluguel e dormia nos pelegos, se tapava com a capa quando não chovia. A tropa não pode parar. Parou, a mula deita. E depois não levanta com aqueles 90 quilos. De 30 para cá já não precisou mais, porque já estava vindo carreta e caminhão trazia para surtir o comércio. Tenho saudade daquele tempo. Era tempo bom. Com a consolidação das ferrovias, desapareceram as grandes tropeadas. O fim do tropeirismo aconteceu com a chegada dos caminhões boiadeiros. Alguns gaúchos chegaram a conduzir tropas até a primeira metade do século XX. Não tinha rádio, não tinha televisão e não tinha jornal. Então o tropeiro é o que levava a notícia, sim. São testemunhas vivas dessa história do Rio Grande. Era tudo à vontade, a gente tinha gosto de viajar, caminhar, tropear, era isso aí. Eu sonho com isso aí. Eu tenho saudade das minhas tropeadas. Eu vou dizer, tropei muito para os outros e para mim também. Gado, cavalo, porco, ovelha, de tudo. Eu levei da Boa Vista aqui do Facil Joaquim Osório, levei em Gravataí, pesemos o gado e voltemos, entreguemos em Viamão. 280 reis. Levemos 22 dias. Outra coisa, né? Quer dizer que o tropeiro não se manda. E eu bebi água no rastro do gado. Eu estou indo para esse fogo aqui e estou me lembrando que eu tropeando, eu comi carne assada na brasa de bambu. E agora quem é que vai querer comer um fogo de bambu? Que brasa vai fazer? Nós obrigamos a fazer porque nós não tinha água, não tinha lenha. Nós botamos um braçado de lenha dentro do cavalo. Aonde achei uma água foi aonde nós podemos fazer o fogo. Vocês conhecem Taquara, né? Tenho meu cavalo branco, cada passo meia légua. Quando quero ver a moça, meu cavalo me carrega. Triste a vida do tropeiro que não pode namorar. De dia reponta o gado, de noite passa a rondar.
A descoberta do gado não trouxe para essas terras só aventureiros. Com eles, a presença de um povo que iria trabalhar, lutar e sofrer nas terras do continente de São Pedro. Mas isso é um outro capítulo dessa história.